Hoje a Lise FM vai estar à conversa com o Dr. Fernando Povos, que possui 2 clínicas com o seu nome e tem uma carreira de sucesso, sendo atualmente um dos mais conceituados nutricionistas do país. Foi médico do Futebol Clube do Porto durante 21 anos e foi aí que despertou para os cuidados com a nutrição. No entanto, foi enquanto médico num centro de saúde que se afirmou como nutricionista e desenvolveu a sua preocupação em levar os pacientes a sentirem-se melhores com o seu corpo e consigo mesmos. Atualmente, o Dr. Fernando Povos divide o seu tempo entre Lisboa e o Porto, onde estabeleceu os seus 2 consultórios. O excesso de peso e a obesidade são um dos principais pontos de destaque. Ambas as clínicas têm vários médicos que acompanham os pacientes no seu processo de reeducação alimentar, sendo que o tempo médio de espera para uma consulta é de aproximadamente 2 a 3 meses. No entanto, para conseguir ter uma consulta com o próprio Dr. Fernando Povos, o tempo de espera ronda os 6 ou 7 meses. Mas aqui na Lise FM não é preciso esperar tanto tempo, porque fomos até ao consultório do Dr. Fernando Povos, no Porto. Ultimamente fala-se muito em obesidade infantil, obesidade mórbida. O que é que se deve fazer no dia-a-dia para evitar isso? No caso do adolescente, por exemplo. Efetivamente, uma das preocupações hoje no dia-a-dia é o aumento de peso das nossas crianças. Cerca de 30% das nossas crianças têm peso a mais ou são obesas. Isto traz-nos um problema grave de saúde. Também traz um problema às próprias crianças de conflitualidade uns com os outros. As crianças são muito mazinhas umas com as outras. E depois traz um problema do amanhã de saúde. Eu costumo dizer que é na adolescência ou na puberdade que nós selamos o que vamos ser como adultos. E uma criança obesa vai ter grandes probabilidades de ser um adulto obeso. E um adulto obeso é uma pessoa com mais probabilidade de ter doenças, vai ser uma pessoa vai haver mais diabetes, vamos ter mais possibilidades de ter hipertensão, mais acidentes vasculares, mais problemas articulares, etc. Desde sempre, desde o nascimento, que nos devemos preocupar com o peso dos nossos filhos. E hoje, cada vez mais os pediatras se preocupam com os pesos dos próprios bebés. O que antigamente, aquele bebé Nestlé, muito rosadinho, muito cheinho, com as regafazinhas, que era o encanto dos avós e dos padrinhos, etc., e dos pais, hoje não há pediatra nenhum tolerante a este tipo de situações. Porque sabem que estão a criar um bebé muito bonito para a fotografia, mas estão a criar um bebé doente, futuramente um bebé doente. O que temos que fazer? Desde cedo, cuidarmos com a alimentação, desde cedo, incentivarmos os nossos filhos a comerem mais sopa de legumes, a gostarem mais de legumes, a brincarem com os legumes, com as cores dos legumes e eles próprios, que é uma coisa que eles fogem muito, a brincar com as próprias cores e fazer as suas próprias saladas. É importante que nós em casa tenhamos alguns cuidados. Principalmente, não enchemos os nossos frigoríficos de refrigerantes, não enchemos as dispensas de bolachas desnecessárias. Não estou a dizer que sejam proibidas, esporadicamente podemos fazer, mas como sistema é preciso ter cuidado. É importante que as nossas escolas acabem com aquelas máquinas que só têm comida extremamente gordurosa, extremamente calórica. É importante que a água fosse de graça nas escolas e para que eles não surgirem para os ditos Ice Teas, Coca-Colas Diet e não sei quantos mais, que são refrigerantes que nada trazem de bom para os nossos filhos. É importante que nos habituemos os nossos filhos a tomarem um pequeno almoço em casa. O pequeno almoço em casa fica não só muito mais barato, mas é muito mais saudável. E os carros só andam com gasolina e devemos meter gasolina logo à saída de casa. Um bom pequeno almoço é fundamental para um aluno estar mais atento, mais capaz, o rendimento escolar é diferente. E por fim, devemos limitar o número de horas que têm os nossos filhos sentados. Eu sei que hoje é um risco termos os nossos filhos na rua a jogar a bola, porque há sempre quem nos vai roubar o telemóvel ou as sapatilhas. O que antigamente para nós era fácil, havia muitos espaços verdes, hoje cada vez há menos, e os nossos filhos, para o encanto de muitos pais, a segurança deles é estar em casa à volta do computador, com uma caixa de bolachas e com uma Coca-Cola na frente e trabalhando no computador ou falando no Messenger, só que obriga-os a serem cada vez mais sedentários. É importante pôr-nos a mexer. Não chega só a comer pouco e bem, também é importante também pôr-nos a mexermos mais, a fazermos mais algum exercício. E que exercício? Sempre aquilo que a criança mais gostar. Não vale a pena injetarmos um exercício que seja do nosso gosto, não seja do gosto dele. E muitas vezes devemos o acompanhar também no seu exercício, porque a gente precisa gostar mais de desporto. As escolas também têm que fazer mais jogos entre escolas, e há mais motivação, porque o desporto é uma das bases da saúde. E temos que nos lembrar que todo o desporto que a gente faz na nossa juventude não serve como vacina para toda a vida. Isto quer dizer que devemos fazer exercício toda a vida.
O doutor falou há pouco que o aumento de peso traz consequências para a saúde, não é? Tipo AVCs, entre outras. Falamos agora então dos adultos. Tem mais consciência os adultos quando se aproxima mais o verão, não é? Tendem a entrar em dietas os mesinhos antes do verão. Para aquelas pessoas que não tenham possibilidades económicas de vir a uma consulta de nutricionista ou que não tenham tempo, o que é que devem fazer diariamente? Em primeiro lugar, nunca nos devemos preocupar só com os períodos mais estivais com a alimentação. A alimentação, nós somos aquilo que comemos, de modo que devemos nos preocupar ao longo do ano. É muito mais fácil irmos perdendo peso ao longo do ano do que termos que perder 5, 10, 15 quilos para o verão, para caber o biquíni, para caber o vestido mais decotado. Portanto, não devemos esperar por isso. Há regras básicas que devemos ter numa alimentação. Uma é respeitar as horas das refeições, poucas vezes fazemos. Nunca saltar uma refeição, muitas vezes saltamos as horas do almoço, é muito comum eu dizer, só como um pão com fiambre, um snack. São essas pequenas coisas que muitas vezes são hipercalóricas, do que costumo dizer aos meus doentes, que normalmente nunca tropeçamos nas grandes montanhas, tropeçamos sempre nas pequenas pedras. São esses pequenos rissóis, croquetes, essas empadas que são bombas calóricas, que nos estão a enganar. Depois, é importante também fazermos as chamadas refeições intercalares. Comer qualquer coisinha à meia da manhã, comer qualquer coisa à meia da tarde, enquanto colher qualquer coisa, um iogurte, uma peça de fruta, uma bolachinha. São coisas importantes para que não chegamos à refeição com fome e que depois assimilamos tudo. As bebidas alcoólicas com moderação. Para quem quer emagrecer, deixar as bebidas alcoólicas ao fim de semana. Incentivar a comer sempre fruta, comermos mais legumes e começarmos a gostarmos de sopa de legumes. A sopa de legumes é um ótimo alimento